Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Dando sequência à série A Alta Tecnologia do Antigo Egito, trago a vocês o segundo capítulo da mesma. Os egípcios sabiam muito de medicina e farmacologia. Existem papiros datados de até 40 séculos atrás, contendo toda uma explicação dos procedimentos médicos e dos remédios usados até nos dias de hoje. Entre eles, podemos citar o óleo de rícino, o ácido acetilsalicílico e o própolis para cicatrização. Anestésicos já eram conhecidos. Esses papiros relatam desde cirurgias complexas, passando pelo engessamento de membros com ossos quebrados e chegando a todo o sistema circulatório. Você sabe por que eles foram tão avançados na medicina? Porque eles quebraram um mito em relação à violação do corpo humano. Enquanto outros povos da época achavam que se o corpo fosse aberto, a alma escaparia, os egípcios tinham uma religião que dizia que o homem, para alcançar a vida eterna, sua alma necessitava de um corpo. Essa crença fez toda a diferença. As religiões de outros povos impediam experimentos médicos. A dos egípcios, não. Como a sua fé religiosa não impedia esses experimentos, os egípcios desenvolveram a mumificação, um conjunto de procedimentos químicos e físicos que visava a preservação dos corpos. Processos delicados extraíam alguns órgãos internos que eram separados uns dos outros. Em seguida, alguns deles eram tratados e recolocados no lugar. Esses procedimentos médicos tornaram os egípcios grandes conhecedores do interior do corpo humano. Eles estudaram a relação entre os órgãos. Embora conhecessem muito do corpo humano, cometiam erros, como pensar que o coração comandava os nossos pensamentos. Sabemos hoje em dia que isso é tarefa do cérebro. O exemplo disso é o que fizeram com o corpo do faraó Ramsés II. Retiraram suas veias e artérias, mumificaram e as colocaram de volta. No papiro Éberes, datado de 1550 a.C., está escrito que eles tinham o hábito de tomar o pulso do paciente para saber de sua real condição de saúde. Dizia o seguinte: o batimento cardíaco deve ser medido no pulso ou na garganta. Eles tinham o costume de anotar tudo nos papiros médicos. Esse hábito ajudou em muito o desenvolvimento da medicina. Os outros povos transmitiam o conhecimento através de tradições orais. Dificilmente eles escreviam alguma coisa. Por estudarem muito a circulação sanguínea, eles criaram o costume, que persiste até hoje, o uso da aliança de casamento. Os médicos egípcios sabiam que veias partiam do coração em direção a cada um dos membros, sendo uma dessas indo terminar na mão esquerda, mais precisamente no dedo anular. Como eu disse anteriormente, eles acreditavam que o coração era o centro de tudo, e como esse órgão é ligeiramente deslocado para a esquerda, os casais passaram a usar uma fita nesse dedo, como forma de prender o coração do amado. Com o passar do tempo, essa fita foi substituída pelo anel metálico. Os procedimentos da mumificação sofreram alterações com o passar do tempo. A cada procedimento químico e físico, eles conheciam muito mais o cérebro. Esse órgão era retirado pelo nariz e jogado fora junto com os intestinos. Só que, com o passar do tempo e tendo mais conhecimento do cérebro,
chegaram à conclusão que o mesmo tinha relação com a coordenação motora. Há descrições completas de procedimentos cirúrgicos intracranianos nos papiros do século XV a.C. Em 2001, especialistas realizaram tomografias em ossadas encontradas em Saqqara, um importante sítio arqueológico, e demonstraram casos em que os crânios abertos, através de cirurgias, apresentavam indícios de cicatrização. Nesses casos, os pacientes sobreviveram à operação. Eles já conheciam os anestésicos. Seu uso era bastante comum. Um dos mais famosos da época era a mistura de pó de mármore e vinagre. Seu uso adormecia parte do corpo. Os anestésicos à base de opiáceos eram bem conhecidos. Podemos dizer que esses anestésicos foram os antecessores da atual morfina. Para você ter uma ideia do quanto era avançada a medicina do Antigo Egito, saiba que a prática desses anestésicos só foi usada cerca de 3 séculos atrás na Europa. Além do conhecimento dos anestésicos, eles dominavam métodos avançados de amputação de membros e cauterização, chegando a dar pontos para fechar incisões. Eles foram os primeiros a usar essa técnica. Os seus profissionais da área da medicina tinham suas especializações, entre elas o especialista em fraturas, o especialista em pele e o odontólogo. Esse último já usava broca, drenava abscesso e fazia prótese de ouro. A civilização egípcia era bastante peculiar, muito diferente das outras de sua época. Os trabalhadores braçais, aqueles mesmo que empurravam pedras para construir as pirâmides, tinham acesso fácil ao tratamento médico, uma espécie, digamos, de plano de saúde. Isso é provado nas múmias de trabalhadores encontradas nas escavações da cidade dos trabalhadores, na planície de Rizé. Elas revelam que receberam tratamento médico. A sociedade do Antigo Egito foi muito mais democrática e justa que muitas sociedades atuais. Essas múmias apresentavam marcas de fraturas consolidadas, membros amputados e até cirurgias cerebrais. Eles conheciam também métodos contraceptivos, usavam emplastros, espermicidas na vagina, tudo documentado no papiro Éberes. Entre tantos relatos, um diz o seguinte: para permitir à mulher cessar de conceber por 1, 2 ou 3 anos, partes iguais de acácia, caroba e tâmara, moer junto com um enu de mel, um emplastro é molhado nele e colocado em sua carne. Sabemos que a acácia contém goma arábica. Com a fermentação, a dissolução em água resulta em ácido lático, ainda hoje utilizado em algumas geleias contraceptivas. No papiro carrum aparece o mel como medicamento contraceptivo. O interessante de tudo isso era o modo como eles lidavam para descobrir se a mulher estava grávida ou não. Era colocado um recipiente para a mulher urinar. Nesse recipiente continha uma variedade de cevada. Se a cevada germinasse perante a presença da urina da mulher, a gravidez estava confirmada. Não perca o próximo episódio da série Alta Tecnologia do Antigo Egito. Um grande abraço a todos e até mais.